Então, nós estamos na nossa aula 1, que se trata dos movimentos da Terra. Nós vamos falar aqui dos principais movimentos da Terra, que são o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, percebam aí, o movimento de rotação é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E esse movimento dura aproximadamente 24 horas. Né? Dura exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O maior impacto em nossas vidas do movimento de rotação é a mudança do dia e da noite. E esse movimento de rotação, ele vai no sentido oeste-leste. Por isso que nós temos o chamado movimento aparente do Sol. Sabe aquela impressão que nós temos de que o Sol nasce no leste e ele se põe no final do dia no oeste? Essa impressão que nós temos de que o Sol está girando ao redor da Terra, por isso havia o pensamento geocentrista na antiguidade? Então, é por conta do nosso movimento de rotação. O Sol ele nasce lá no horizonte e à medida que a Terra vai girando em suas 24 horas, a posição do Sol sobre o planeta vai mudando, chegando ao pico do meio-dia, por exemplo, e chegando à noite. Esse movimento aparente do Sol é o que gera os movimentos cardeais, os pontos cardeais. Né? O Sol nasce no leste, né? O lado direito do nosso braço apontando para o Sol de manhã nasce no leste, e aí a sombra fica atrás de nós, que é o oeste. O Sol vai se pôr no oeste, e o lado esquerdo de nossa mão. Aí, perpendicular ao leste e ao oeste, nós temos o norte e o sul, como vocês podem ver na Rosa dos Ventos. Então, esses são os nossos pontos cardeais, que nós subdividimos nos pontos colaterais e subcolaterais. Então, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, o NE, que vocês podem ver aí na imagem. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste. São os pontos colaterais. E entre eles, os pontos subcolaterais. Né? A Rosa dos Ventos, para a localização dos pontos na Terra. Então, o movimento de rotação nos permite, inclusive, essa compreensão. Vamos falar agora sobre o movimento de translação. O movimento de translação é a Terra girando ao redor do Sol, em uma órbita elíptica. Né? Em outras palavras, significa que a Terra ela não gira de maneira circular em torno do Sol. Ela gira de uma forma mais oval. E essa volta em torno do Sol demora 365 dias e 6 horas. E nós podemos perceber, então, que o nosso calendário ele é um calendário solar. Ele é um calendário que leva em consideração a volta que a Terra dá em torno do Sol. Mas nós ignoramos essas 6 horas no calendário. Então, nós contamos apenas os 365 dias para contar um ano em nosso calendário. O que fazemos com essas 6 horas que sobram? A cada 4 anos, nós somamos essas 6 horas, que vai dar um dia, né? Darão 24 horas, e nós temos nosso ano bissexto, um ano com 366 dias, o dia 29 de fevereiro. Nós também podemos perceber que nessa órbita elíptica existe um momento em que a Terra está mais próxima do Sol, que é o nosso chamado periélio, no mês de janeiro, e mais longe do Sol, o afélio, mais ou menos no mês de junho. Apesar de, em um momento, a Terra ficar mais próximo ou mais perto do Sol, isso não influencia nas estações do ano, como de uma maneira errada as pessoas pensavam. Se nós olharmos da perspectiva do Sol, a proporção da Terra estar mais perto ou mais longe do Sol não faz diferença para a energia solar. O que define, então, professor, as estações do ano? O que vai definir as estações do ano é esse movimento de translação, a esfericidade da Terra,
né? Então, você pode perceber pela esfericidade da Terra que os pontos polares vão influenciar na inclinação dos raios solares, diferente do meio da Terra. E também no seu eixo inclinado. Então, esses 3 pontos definem as estações do ano. Vamos ver isso com mais detalhes? Vocês podem perceber essa imagem ao lado, o Sol e a Terra dando a volta com o seu movimento de translação. Eu vou destacar aqui o eixo inclinado da Terra. Está inclinado em relação à órbita do Sol, o que faz com que a energia solar seja distribuída de maneira desigual sobre o planeta Terra. Vamos agora perceber a linha do Equador, que eu estou destacando de vermelho, onde a energia solar está o ano inteiro emitida de maneira perpendicular, de uma maneira mais forte sobre a Terra. E vamos perceber os trópicos, que eu estou destacando de amarelo. Ao norte, no hemisfério norte, o trópico de Câncer, ao sul, o trópico de Capricórnio. Nós estamos aqui no dia 21 de dezembro, que é solstício de verão no hemisfério sul. Solstício é uma palavra que significa desigual distribuição da energia solar. Vocês podem perceber que no dia 21 de dezembro, a Terra, em relação ao Sol, o trópico de Câncer está perpendicular, devido ao movimento de translação. Então, a energia solar está perpendicular ao trópico de Câncer. É verão no hemisfério sul. Vai ser inverno no hemisfério norte, porque a energia solar no hemisfério norte estará de forma oblíqua, de uma forma mais inclinada. No hemisfério sul está de forma perpendicular, numa forma mais reta. Agora, nós vamos para o dia 20 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul. Percebam como a energia solar ela está perpendicular ao trópico de Câncer no hemisfério norte. Então, é verão no hemisfério norte, inverno aqui no hemisfério sul. Nós temos o solstício de inverno para nós no hemisfério sul. É solstício de verão no hemisfério norte. Nós, então, vemos aí essas 2 principais estações do ano. Vamos ver agora as chamadas meia-estações, as estações intermediárias. Percebam a energia solar em relação ao equinócio da primavera. No dia 22 de setembro, aqui no hemisfério sul. O Sol está perpendicular ao Equador. Quando o Sol está perpendicular ao Equador, significa que o mesmo tanto de energia solar tem no hemisfério norte e no hemisfério sul naquele dia. Os dias terão a mesma duração e as noites terão a mesma duração. É o equinócio de primavera. Começa a nossa primavera aqui no hemisfério sul. E no dia 20 de março, nós podemos perceber esse movimento semelhante. A energia solar está perpendicular à linha do Equador. É o nosso equinócio de outono e o equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, nós vemos aí a influência da energia solar devido ao eixo inclinado da Terra, formando as estações do ano. A perpendicularidade do Sol, ela vai do Equador aos trópicos. Então, por isso que existem essas linhas imaginárias, né? A linha do Equador, trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, que é o máximo que o Sol pode ser perpendicular, né? Em palavras mais simples, que a energia solar está emitida de forma mais reta, então mais concentrada, mais forte. Não há perpendicularidade do Sol depois dos trópicos, ao norte do trópico de Câncer ou ao sul do trópico de Capricórnio. O Sol ele sempre estará de forma oblíqua, de uma forma mais inclinada, né? Dando, então, as temperaturas da Terra diferentes, formando as zonas climáticas. Mas isso nós veremos numa próxima aula. Eu espero ter obtido sucesso nessa explicação com a videoaula, mas iremos tirar dúvidas também nas aulas presenciais. Fiquem tranquilos quanto a isso. Um abraço para vocês e até a próxima aula.